Você estava falando sobre ferramentas, né? Stream e software. Você tem alguma que você indica? São todas as mesmas coisas? Não sei se você tem parceria ou quer divulgar alguma gratuitamente. Eu vou divulgar gratuitamente porque a galera sempre procura de stream, mas vamos dizer assim, você tem algumas ferramentas no mercado, que eu vou até falar de 3 delas. Você tem o Auger Tool, que foi a que eu comecei, porque por causa da fotografia eu só usava MacBook. Sim. E eu falei, para mim fazer trade eu preciso de um software. Só que tem um problema. Não existe nenhuma ferramenta para Windows. Aí eu pesquisando, cheguei no Auger Tool. Então era a única que tinha, só que eu percebia um problema de ping que às vezes não... Vamos dizer assim, eu perdi o time de descida por causa do ping deles com a API da Betfair. Então eu meio que deixei de lado. Não é falando mal, mas vamos dizer assim, ele não funciona do jeito que eu precisava. Aí depois eu comecei a usar o Geeks, que eu acho que é pelo menos a mais popular no mercado já há anos. Ela tem uma parte gráfica bem leve e ela começou a me atender muito bem. Aí lançaram, acho que um ano e meio atrás, o Layback, que eu acho que esse aqui é o mais popular no Brasil, por causa de alguns influencers que divulgam ele. Verdade. E ele eu falei, não, vou testar, né? É uma ferramenta excelente, boa, para você fazer match odds, para você fazer over, para você fazer qualquer coisa. Pro under, não tem como, é o Geeks. Então eu uso hoje o Geeks, mas se de repente eu preciso abrir dois softwares, eu abriria o Geeks para fazer, que nem eu já fiz muito isso, eu abri o Geeks para fazer o meu under e abri o Layback para fazer o match odds, para não confundir as ladders. Eu fazia isso pela diferença gráfica delas. Então, Massa. Eu recomendo o Geeks para unders, quer fazer under limit, vai por Geeks, estuda o Geeks. E para outros métodos, o Layback, vamos dizer assim, o custo-benefício é excelente. O custo-benefício é excelente. O Auger Tool já não é tão falado, mas acaba sendo mais caro, mas para quem tem Mac, pode ser bem útil. Massa. E Stream? Stream, eu tô usando. Antes eu usava só uma, eu usava só a Factory. Usei por muito tempo a Factory. Aí eu fui testar Small Delay por um período, usei a Small Delay por um período. E a WedBets começaram a falar, o custo-benefício dessa aqui é legal, tal. Aí eu fui ver, comecei a usar alguns jogos, me atende assim, perfeito, assim. Vamos dizer assim, o custo da WedBets é metade das outras. Só que eu percebi que eu preciso ter 2 streams. Então hoje eu trabalho com a Factory e com a WedBets. Então, às vezes, porque assim, a WedBets ela acaba entregando uns jogos que a Factory não tem, feminino. O feminino, para fazer under no feminino, é muito bom. Porque a condição física mudando totalmente. A condição física das jogadoras não é a mesma que o masculino. Elas não têm o mesmo tempo de preparo. Então chega no segundo tempo, é cãibra o tempo inteiro. E pro under, cãibra é lucro, é gol, né? Caiu lá, eu tô entrando no mercado. E a WedBets, ela acaba tendo feminino. Então é bom você ter 2 streams. Mas pra quem tá começando, começa com uma, vai aos poucos, Sim. Até o momento que você tiver uma stake que a stake custia tudo isso. Com certeza. E o teu custo operacional fique tranquilo. Verdade. Cara, eu uso a Factory, né? Eu acho que eu uso há mais de um ano. E ela tem um custo ali de R$300 mais ou menos por mês, né? Dessas, pra você manter isso que você falou, o Geeks mais a Factory e a outros times, é quanto por mês? O Geeks eu tenho ele vitalício. Então eu acho que eu paguei ali 120. Não, eu peguei numa promoção muito boa. Eu peguei ele por 60 libras. Que acho que foi uns 3 anos atrás. Peguei ele por 60 libras. E tenho a Factory, eu gasto uma média de 331 a cada 40 dias. O WedBets é 130. Então aí a gente já tem 500. Aí vamos colocar mais uns 5 ali por mês de Geeks. Dá uns 600, mais ou menos. É um custo caro para um quem tá custo. iniciando. Pra quem tá iniciando é mas caro. para quem quer evoluir, né? Passar para outro nível faz muito sentido porque ajuda. Eu costumo falar assim, começa com uma stream barata. Eu até fiz uma aula esses dias no grupo que eu tenho explicando justamente isso, teu custo operacional. Vamos dizer assim, tem o trade iniciante com custo baixo, que seria o custo do aprendizado. Sim. Porque hoje você vai entrar numa faculdade, você vai ter o gasto de livro, você vai ter o gasto com impressão, pode ser pouco, mas você tem o gasto. Você tem o gasto com as aulas, às vezes tem um gasto com alguma outra coisa. E a mesma coisa, você quer, para você aprender, você vai ter gasto. Sem falar no tempo também, né? Para de aprendizado, uma faculdade são 4 anos. Exato. E Só que galera... assim, você tem dois tipos de custo. Você tem o custo baixo e o custo alto. Só que você está começando, você precisa do custo alto? Não. Começa pelo baixo, exato, que você consegue bem. Muita gente tem celular, mas não tem computador, por exemplo. Computador é importante? Talvez 2 telas? Mas enquanto você tem isso aqui, você tenta fazer o máximo que você consegue com isso aqui. Depois você vai evoluindo, né? Pega um notebook, compra um monitor e aí já tem 2 telas. Eu comecei com uma tela só.
Aí, a partir do momento que você começa evoluindo, você olha e fala, não, peraí, eu preciso de mais uma. Compensa eu pegar mais uma? Ah, compensa. Então você vai aumentando isso com o tempo. Com certeza, cara. Acelera muito mais os processos, Sim. né? Você abre a planilha de um lado, vai atualizando aqui, abre um stream de um lado, o software do outro. Fica tudo muito mais fácil. Você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Sim. No Under eu faço um jogo... Não dá pra fazer mais de um jogo por vez. Só que teve uma situação essa semana... Eu tava fazendo um jogo... E no grupo que eu trabalho me falaram, o jogo tal, a odd tá corrigindo muito alta, muito rápido. Tá alta e corrigindo muito rápido. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eu abri numa tela um e na tela o outro. Quando eu olhei, assim, uns 10 minutos depois, eu falei, caraca, eu tô operando nos 2 jogos aqui. e tipo, pra você ter o Under Limit é atenção o tempo todo, porque você tá comprando lance. Você tá acreditando que no próximo minuto não vai sair gol, no próximo segundo não vai sair gol. Então você tá em 2 telas, um deslize do olhar é gol. Já teve situação que, tipo, alguém pega, me chama, fala, vem comer isso aqui, vem, tó esse suco aqui. Na hora que vem entregar, tó esse suco aqui, você olha pra cá, obrigado, coloca aqui, puta, tomei o gol. Já paguei $200 num suco. Cara. Eu fazia muito ao vivo, eu tô reduzindo por conta do tempo. Ficou muito apertada a minha rotina ultimamente. E aí eu tava... inclusive, a minha palestra do Betmaster eu vou falar sobre isso. Você tem que ter concentração, né, cara, pra fazer as apostas ao vivo. Às vezes o cara fica procurando coisa aqui pra sarna pra se coçar. Fica rolando coisa no Instagram, no WhatsApp. Tem jogo que eu desligo o celular. Tem jogo que, por exemplo, eu vejo que o mercado tá fluindo muito bem, que é um jogo que eu vou conseguir... ter um bom retorno, eu pego o celular, desligo e falo, não, eu não vou olhar pro celular, não vou olhar para outra coisa, não dá. Em casa, normalmente eu aviso, falo, tô operando agora, nem fala comigo. E funciona bem, eu acho que as pessoas que estão na sua casa, que estão no escritório, onde você que seja, estar ciente de que você está fazendo ali é um trabalho sério, fica muito, muito mais fácil. No começo é um pouco complicado, né? Ensinar, entender a pessoa, fazer com que as pessoas entendam que ali é um trabalho e que você tem que concentrar. Mas a partir do momento que começa a entrar uma grana, que você já tem uma experiência e consegue fazer um negócio bem feito, fica muito mais fácil para você lidar com isso. E focando também nessa parte de custos, não adianta também você ter um software bom, uma stream boa e a tua internet for ruim. Então, um investimento alto que você tem que fazer é a internet. Esquece qualquer outra coisa se você não tiver internet. Eu já tomei gol, assim, por aquela quedinha de 1 minuto, sabe? Sim. O modem desligou e ligou de novo. Você volta, o mercado tá suspenso. Foi gol. O jogo teve 80 minutos, nenhum gol. A internet caiu no minuto 81, voltou no minuto 82. E saiu o gol no minuto que a internet caiu. Então, uma coisa que eu acho importante também aí é a internet. Já aconteceu muito comigo essa questão da internet. E às vezes por exemplo, eu gosto muito de ir ao estádio. Não sei se você faz apostas quando você tá tirando foto. Você faz? Então, né? Não, teve situações, principalmente porque assim, eu trabalho no campo, no gramado. Então, o meu ângulo é péssimo. Eu tenho um monte de gente na frente, eu não enxergo as linhas. Então, pro under, ele acaba ficando muito difícil. Na época da pandemia, a gente estava fotografando do alto. Então, eu tinha uma visão maior. Teve caso que eu já peguei expulsão. Assim, eu tava ali com a tela de foto de um lado aberta e com a ladder do outro. E eu falei, ele vai expulsar. Peguei, cliquei. O mercado, desceu. Suspendeu, desceu. Aí eu lucrei ali, mas eu não consigo fazer com frequência. Aí o que eu comecei a fazer em estádio? Fazer punter. Punter eu consigo ter uma leitura boa, assim, porque assim, eu fiz até um post, acho que logo depois da Copa, sobre que quando o fotógrafo... Porque assim, a galera fala muito, mas você trabalha com aposta e tal. Mas eu, como fotógrafo, também aposto. A partir do momento que eu chego no estádio, eu entro, eu falo, eu vou ficar... Eu tenho 4 pontas do campo para ficar. Onde que eu vou ficar? Qual posição dessas 4 eu vou ficar? Pô, se sair um gol aqui, por exemplo, do Neymar, ele vai correr pra onde? Ele costuma correr pra onde? Então, eu com as apostas, análise, né? eu comecei a fazer análise de aonde os jogadores correm pra comemorar. Então, se for ver, você olha meu Instagram e fala, caraca, ele pega todo mundo comemorando na direção dele. É que eu estudei isso antes. Claro, vai ter situação que teve o jogo aí do São Paulo e Palmeiras da Copa do Brasil, o primeiro jogo. O gol do São Paulo correu pro outro lado. Mas os 2 do Palmeiras correu pra mim. Só que assim, foi muito improvável, porque eu fiquei de um lado que eu sei que o jogador de São Paulo ia correr. O primeiro tempo eu fiquei do lado que o São Paulo ataca. São Paulo faz o gol primeiro, vai correr pro meu lado. Não, ele correu pro outro lado. E os jogadores do Palmeiras, o natural,
é correr pro lado do banco de reserva. Ele não vai correr pro lado do símbolo do Morumbi, por exemplo. Ele vai correr pro banco de reserva. E os 2 gols, eles correram pro lado do símbolo. E você tem que fazer uma análise também, trazendo isso das apostas pra fotografia, que é quem vai vencer o jogo, né? Quem vai vencer o jogo. Se vai sair muitos gols. Pra saber que lado que eu fico. A tendência de gol no primeiro tempo. Teve o jogo Palmeiras e Petroleiro da Bolívia. Aquele jogo foi 7-1, 8-1. Acho que foi 8-1, Libertadores agora, a primeira fase. E eu tava fazendo um trabalho para um jogador do Petroleiro, o Cristaldo. Aí eu peguei e falei, puta, eu vou ter que fazer o ataque desse timinho. Meu Deus. Vai ser, tipo, não vou ter foto. E o primeiro gol foi dos caras, fizeram 1-0 no primeiro tempo. E depois o Palmeiras no segundo, acho que ele empatou no primeiro tempo ainda. E no segundo tempo eu falei, não, eu vou manter desse lado aqui porque o Palmeiras é o time da virada, né? Eu vou ficar desse lado aqui. Aí eu peguei praticamente os 3 gols, aliás, os 3 gols do Navarro foi pro meu lado. Então é meio que assim, na hora ali você tomar uma decisão também de tipo, pra onde que vai funcionar isso, pra onde que não vai. Sim, claro, uma final de Champions League você não... Fica difícil, né? É muita concorrência, né? Mas você estava falando sobre a questão de fazer aposta no estádio. Você já caiu no dilema de pegar um green e perder uma foto? Pegar uma foto e perder um green? Não, eu já perdi green. Green eu já perdi muito. Você dá a prioridade para foto? Eu dou prioridade para foto e eu acho que é meio que esse instinto ali na hora. Porque eu tô ali fotografando, aí eu vi que tem uma oportunidade de pegar um gol. Já teve situação que eu tava com uma mão aqui para clicar e a outra aqui fazendo a foto. e tipo assim, eu vi o gol, cliquei pra pegar o gol e continuei fotografando. Aí eu olhei e falei, puta, não correspondeu. Então a maioria é perder o green do que a foto.